Então, a gente quer que você nos ajude a impactar um pouco menos a saúde mental, esse tal de climatério. Eu agradeço o convite. Pelo visto, não teremos sigilo médico por aqui, né? Não, Porque a consulta dela, ela contou, né? A queixa dela, ela contou. Muito bem, eu sou endocrinologista de formação e acabei me especializando em saúde da mulher muito pela demanda de consultório mesmo. E essa fase da vida, que é tão especial, mas muito obrigada, mas que ao mesmo tempo é tão desafiadora por causa da falta de informação. Então, meu papel aqui hoje é trazer um pouco de informação para vocês e acho que nada melhor do que exemplos para que vocês se enxerguem em alguns deles. Então, Fernanda aqui também já falou, todas as vezes que nós mulheres passamos por grandes flutuações hormonais, a nossa cabeça sente e o nosso corpo sente. E uma frase que eu repito muito é que não há saúde quando há dissociação entre mente e corpo. Então, do mesmo jeito que a nossa cabeça pode adoecer o nosso corpo também pode adoecer a nossa cabeça. E quais são esses momentos de flutuação hormonal? O primeiro deles é a puberdade. Quem aqui, como a Fernanda, é mãe de pré-adolescente, vê isso e quem não vê lembra da gente. Quando a gente estava ali com 10, 11, 12 anos, o que impera? É o desconforto. O desconforto é essa sensação de angústia que a gente tem frente ao desconhecido. Então, o seu corpo muda, a sua cabeça muda, você não se reconhece fisicamente nem na sua forma de pensar, e isso gera desconforto. Então, na adolescente, é a hora que a adolescente anda de moletom, porque o corpo tá meio estranho, é a hora que o rosto tá feio, né, Brunelli? Chega lá com acne, a pele oleosa, o cabelo já mudou, muda a postura em relação à conduta, à vida mesmo, e tem também o despertar da sexualidade. Então, ela começa a ver o menininho diferente e sentir alguma coisa que ela não conhecia. Ela começa a perceber sentimentos que ela não sabe nominar mais, que é a melancolia, é uma tristeza. Então, tudo isso é em decorrência de quê? Dessa vida reprodutiva florescendo. Depois, a gente tem a nossa segunda revolução hormonal. Algumas mulheres que optam por ser mães, como a Lu aqui, vivenciam também esse turbilhão hormonal. Mais uma vez, um desconforto físico imenso, tem náusea, tem enjoo, tem aquela percepção de que o corpo vai mudando de uma forma que a gente não consegue controlar. Depois, os sentimentos e as sensações, os instintos, as percepções. Então, começa a sentir muito mais cheiro, né? A gente consegue perceber alguma coisa de diferente, muito mais instintivo mesmo, muito mais primitivo, que isso tem a ver com proteger a cria, com identificar ali na sutileza do ambiente as pequenas mudanças e a gente sofre realmente uma poda neural. O que é isso? O nosso cérebro ele vai se refinando para aquele momento próximo da nossa vida, que é esse de cria. Depois, a gente nasce o menino, nasce o rebento. E aí existe outra flutuação hormonal, que junto com o útero, com a placenta, vão-se os hormônios que a gente estava inundado. Então, cai cabelo, mais uma vez o humor muda, mais uma vez o corpo fica estranho, mesmo que o peso volte, a gente está lá toda molengona, toda flácida, aquela barriga esquisita, a cabeça ainda meio fora do lugar, tem privação de sono. Então, são várias coisas naquele ambiente hormonal descontrolado, mais uma vez. E a última revolução é o climatério. E o climatério, pasmem, é a mais longa delas. E é a que a gente menos conhece. Por quê? Porque não há educação em relação a essa fase. Agora é um tema muito quente, né? Porque vende também, né? É um tema que pode prometer muita coisa, é uma hora de muita fragilidade da mulher. Então a informação e a informação com filtro, ela faz muito necessária. Por quê? Porque nós todas vamos passar por essa fase e nós todas
não sabemos o que nos espera. Lembram lá da angústia? Lembram lá daquela sensação de aperto no peito? Nós vamos passar por ela. Vocês que têm filhas, como você tem a sua filha adolescente, percebeu alguma coisa diferente? Já tem aquele monte de gente lá para falar. Vai falar sobre menstruação, vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre tudo que você acha que é importante que ela saiba naquele momento. E agora que você já é uma mulher madura, quem que vai te falar? Pouca gente, porque durante muito tempo foi um tabu, durante muito tempo foi algo que não se expunha, que não se falava, que era vergonhoso, que era como se fosse um marco de finitude na vida da mulher. É a finitude da vida reprodutiva, mas hoje eu costumo falar que é o início, muito possivelmente, da nossa fase mais produtiva. Por quê? Porque é essa hora que tem a maturidade, que a gente está alinhado com o que a gente sabe que a gente gosta, que a gente sabe o que você faz profissionalmente, se você quer mudar ou não, se você vai permanecer ali ou não, os seus relacionamentos familiares, os seus relacionamentos interpessoais, a sua postura dentro do seu ambiente de trabalho, existe essa segurança. Só que aqui dentro tem uma revolução acontecendo e você está desconfortável. É o que acontece quando você chega lá e não sabia que isso aconteceria. Então, quando a gente se prepara, e eu tô aqui hoje com 40 anos, já começando essa fase do preparo para o que vai vir aqui 10 anos. Para que chegue lá e eu não tome aquele susto que eu vejo que as minhas pacientes no consultório tomam. Parece que elas foram jogadas ali, mas não foram. Isso veio acontecendo aos pouquinhos. Assim como a menina não dorme menina e acorda mocinha, são alguns anos que aquilo vai acontecendo. No climatério, o desacelerar da nossa função ovariana também é lenta. É lenta e é progressiva até que parece que a bomba caiu. E aí, naquele momento, é que muitas das pessoas vão buscar ajuda, quando, na verdade, isso já poderia ter acontecido lá atrás. Então, todos esses sintomas que a Fernanda falou, eles podem acontecer, possivelmente irão acontecer em algum momento. Então, eu estou aqui na função daquela que vai lhes orientar em relação aos sintomas para que vocês se conheçam, se reconheçam e busquem ajuda, porque nessa fase é a hora que às vezes alguém vai precisar te dar a mão para que você passe melhor por essa fase. Então haverá o momento em que você vai estar fazendo dieta, fazendo exercício e vai perceber que seu corpo não responde mais como antes. Essa é a frase mais comum. Nessa fase ali inicial, que a gente tem 35 mais, 40 iniciais, a queixa principal é essa. Nossa, mas tudo que eu fazia agora não funciona. Antes era eu fechar a boca, eu já emagrecia. Antes era eu fazer um pouco mais de exercício, eu já conseguia voltar para o meu peso. Isso não acontece mais. Não acontece e não acontecerá. E eu uso um monte de metáforas para que vocês entendam. Perder peso no climatério é igual andar numa escada rolante ao contrário. Imaginem. Vocês fazem o esforço o tempo todo, não sai do lugar. Se bobeia, vai lá para baixo. E para poder alcançar o objetivo, o esforço ele tem que ser muito maior do que o habitual. E a gente não sai da escada rolante. Então, essa hora que às vezes a gente tem que tomar consciência do problema ou da situação. Na verdade, não vou chamar de problema, da situação. Realmente eu preciso me adaptar. Não dá mais para comer igual eu comia antes. Não dá mais para fazer exercício físico meia boca, vou lá na academia e converso mais do que eu faço, porque eu não vou ter o resultado. O ambiente é diferente, a realidade é diferente. Se eu negar a realidade, eu vou ser uma eterna frustrada. Então, eu ter consciência vai me despertar para a necessidade de melhorar a qualidade da minha alimentação, de fazer um exercício físico mais frequente, mais regular e mais bem feito e descansar, dormir. Por quê? Porque o sono, o descanso, ele faz parte dessa otimização metabólica ali. O descanso, ele é parte do processo do emagrecimento. O descanso, o sono, ele é fundamental para que o nosso corpo funcione melhor. Mas aí, nessa hora, adivinhem, a gente não dorme bem.
A gente acorda 3 horas da manhã, não é marido roncando, não é menino chorando, não é barulho na rua, não é telefone tocando, o seu olho abriu. E aí? A gente chama isso de despertar noturno sem causa. Sem causa? Conhecida para a maioria, mas é hormonal. Então, existem hormônios que eles precisam estar em plena atividade durante o sono, mas se não tem esse hormônio, você vai ter um despertar. Até volta a dormir, mas já houve aquele despertar, já levantou, já se distraiu, já pegou o telefone e é mais difícil. Então, vocês percebam que uma coisa vai se enredando na outra, assim, e vai piorando. Então, mais uma vez, eu vou usar muito essas palavras que foram ditas aqui, porque elas foram me dando dicas para a gente caminhar sempre na mesma linha. Consciência, eu preciso dormir. Então, se eu preciso dormir, e eu sei que eu vou acordar, igual quando a gente é mãe e sabe que o menino vai acordar à noite, e você fala, eu vou dormir a hora que der, porque eu sei que eu vou acordar, e é isso que acontece, a mesma coisa. Nós, a maioria de nós, que temos o privilégio de dormir cedo, a gente tem que usar dessa manobra de saúde. Dormir cedo é um privilégio. Então, não trabalho à noite, não estou dando aula durante a noite, eu não tenho compromissos noturnos, o meu compromisso é dormir bem. O meu compromisso é investir nesse pilar de saúde sobre o qual eu tenho controle, sim. E é a nossa negligência maior em relação a hábito de saúde, sono. A gente troca por um jantar, a gente troca por ficar vendo telefone, ficar acompanhando ali o Instagram, a gente troca por compromissos que nem são tão importantes pra gente. Então, deu a hora de dormir, aquela vai ser minha prioridade, porque é uma necessidade. E eu estou pensando no meu dia seguinte e nos meus dias subsequentes. Porque haverá dias em que eu vou optar por não dormir bem, eu tenho uma festa, eu quero aproveitar. Mas, na regra, mais um conceito, manter a regra saudável é fundamental para que a gente se permita ter exceções e não se sinta culpada nas exceções. Se eu como mal todos os dias, é claro que eu vou me sentir mal quando eu chegar lá na festinha do menino e comer tudo que eu ver na frente. Mas, se a minha regra tá boa, oba, adoro uma coxinha. Eu, Patrícia, adoro um brigadeiro. Vou esperar o parabéns e vou comer, porque a minha regra tá saudável. Se eu não faço exercício físico nunca, quando eu viajar vai ser um problema. Por quê? Ah, porque eu só vou querer relaxar. Mas eu vou voltar, vou ter que fazer muito mais exercício. Entendem que a regra saudável, ela dita ali a nossa maior controle das exceções que existem. Eu estou trazendo aqui para a vida real, gente. É claro que a gente vai querer ter os nossos bons momentos. Tudo nessa fase tem que ser intencional. Eu sei que é mais difícil, então eu vou controlar a minha dificuldade. E controlar a dificuldade dentro dos momentos em que eu estou consciente de tudo que está acontecendo. Haverá um momento em que você vai querer matar o seu marido, que ele não é mais o príncipe, agora ele virou o sapo, que você não quer que ele se aproxime, que você não aguenta nem pensar em nada mais de intimidades. Por quê? Falta um hormônio que te prepara, que liga aqui com aqui. Desculpem. Mas falta esse hormônio. Então, realmente, eles também sofrem, porque eles não sabem o que está acontecendo. Né? E é difícil para eles entenderem, porque eles realmente ignoram o fato. Então, conversar, trazer isso, olha, está acontecendo isso, eu identifiquei, mas eu já estou buscando ajuda, porque eu acho que é importante para a gente, eu acho que é importante que você saiba e me ajude, porque eu estou passando por essa fase. É mais alguma coisa que acontece. E os humores, porque a caricatura da menopausa, do climatério, é sempre uma mulher encalorada, nervosa, vermelhinha, assim, né? Humores e calores, que a gente fala, assim, basicamente. Por quê? Porque um hormônio importante que controla a nossa temperatura corporal também vai faltar. Então, não é só calor, não, até frio também. Então, às vezes, no início, as pessoas falam assim, eu tô morrendo de frio durante a noite, ou então, tô num ambiente que tá todo mundo com calor, eu tô com frio, tô num ambiente que tá todo mundo com frio, eu tô com calor.
E não tem hora para esse desequilíbrio acontecer, isso sem chegar nas famosas ondas de calor, que é a caricatura mesmo, que a gente sabe. Então, é uma desregulação da temperatura corporal e uma flutuação dessa questão dos humores, de como eu estou me sentindo em relação a mim e ao ambiente. E uma coisa também que foi falada aqui que acho que é importante é o seguinte: todas as vezes que eu estou desalinhado com a minha essência, existe um sofrimento mental. Então, você às vezes se desalinha de forma orgânica da sua essência por uma causa hormonal. Que eu estou falando para vocês é que às vezes existe uma intervenção que vai ser pontual e que vai resolver o problema, porque o problema é orgânico. Do mesmo jeito que você sente dor e toma uma dipirona, obviamente isso é agudo, ou tem uma febre, igual a colega teve a febre e já está bem, pontualmente, existem intervenções que a gente pode atuar sobre. Até agora eu não nomeei nenhum hormônio específico. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês entenderem que a cronologia da perda deles, da redução deles na nossa vida também é diferente. Um cai primeiro, depois cai o outro, e é esse desequilíbrio que gera toda essa confusão. A gente tem essa ciclagem hormonal mensal, uma fase totalmente diferente da outra. Antes de ovular, a gente é de um jeito, depois de ovular, a gente é de outro jeito, por causa de hormônios. Então, assim, vou tentar explicar brevemente essa fase do ciclo para vocês entenderem como que acontece essa ação dos hormônios. Então, o início, menstruou, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Nesse momento, os nossos hormônios estão todos baixinhos, é como se fosse um reset. Apertei lá para começar de novo. E aí, o nosso ovário ele vai sendo estimulado, vai sendo recrutado a produzir um hormônio que chama-se estrogênio. O estrogênio é a nossa fada madrinha, é o hormônio da mulher, é o hormônio que dá as características femininas da gente, que é o quê? A forma do corpo, a qualidade da pele, a qualidade do cabelo, essa capacidade de fazer várias funções executivas ao mesmo tempo, isso tudo tem a ver com o hormônio estrogênio. Ele é o nosso hormônio anabólico, ele é o nosso hormônio anabolizante, que manda gordura para a periferia, que deixa a musculatura ajeitadinha. Então, basicamente, esse é o nosso hormônio do bem. E aí ele vem subindo. Quando ele vai subindo, ele tem esse efeito, obviamente, reprodutivo, que é o quê? Preparar o endométrio para receber o óvulo, né? Se houver quando houver a ovulação. Então, eu falo que ele vem preparando o ninho, vem tornando a mulher atraente, vem aumentando ali a libido pré-ovulatória. E aí a gente ovula. Depois que você ovula, quer dizer, soltou o ovo, o ninho está preparado. Seria para você ser fecundada. Tem dois caminhos a partir dali. Se você for fecundada, você está grávida, e aí a gente tem uma outra fase. Se não for fecundada, essa estrutura que liberou o óvulo agora chama-se corpo lúteo e produz um outro hormônio que chama progesterona. A progesterona seria progestare, para a gente gestar, ou ela vem fazer o quê? O equilíbrio do estrogênio e desfazer o ninho, que aí depois a gente menstrua. Então, esse ninho que foi proliferado, ele é desfeito, a gente sangra e começa tudo de novo. Então, como eu gosto de explicar o estrogênio, a fada madrinha, é como se fosse aquele hormônio que prolifera, que cresce, que floresce, tudo de bom que a mulher tem. E a progesterona, ou ela vai te garantir a fertilidade, ou ela vai equilibrar isso. Enquanto um está produzindo e proliferando, a progesterona é como se fosse a poda. Tudo que cresce tem que ter um crescimento controlado. Então, ela vem promover esse equilíbrio. Equilíbrio, inclusive, dos humores, inclusive de como a gente está se sentindo em relação a nós e ao mundo. E outra coisa, ela tem um efeito diurético, então toda essa exuberância do estrogênio dá aquela poda mesmo, aquela equilibrada, harmonia, mais uma palavra que tivemos aqui, e essa é a nossa vida. Quando acontece a deficiência, o declínio hormonal, essa caricatura que eu falei do calorão, do fogacho, dos humores,
ela é mais a deficiência do estrogênio, desse hormônio mais poderosão que a gente tem. Mas ela é mais tardia. Primeiro acontece a deficiência lá da progesterona. Então, voltando, o que a progesterona faz? Ela não equilibra o ninho, ou descama, ou te faz grávida. Então, o que vai acontecer primeiro? Alteração do fluxo. O ciclo vai mudar. Então, se ele era longo, ele fica curto, se ele era curto, ele fica um pouquinho mais prolongado. O sangramento, se é liso, vem pedaço, se é claro, vem escuro. Muda, muda. É simplesmente são mudanças sutis, mas que acontecem. E isso tem a ver, lembram sempre dessa metáfora ali do ninho, que ele foi proliferado e agora ele tá só bagunçado. Ele não tá sendo totalmente desfeito, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, ele tem essa ação, como eu falei, diurética. Então é quando a mulher fala assim, gente, parece que eu tô grandona, que eu tô pesadona, que eu tô inchada, minha perna tá pesada, minha barriga tá distendida, minha mama tá cheia, tá parecendo que o bico do peito fica muito sensível. Então isso tudo é ausência da poda, é ausência da progesterona. Então esses são os sintomas iniciais. E ela ainda, a progesterona, tem um efeito inibitório sobre um neurotransmissor do nosso sistema nervoso central que induz relaxamento e sono. Então, esse despertar noturno, sem causa, às vezes tem a ver com esse déficit de progesterona. Então, estou mais nervosa, estou mais irritada, meu ciclo menstrual mudou, eu estou percebendo que eu estou mais retida, é como se fosse um prolongamento da TPM. E aí, como os ciclos eles ficam muito alterados, parece que a mulher tá TPM constante. E aí gera a guerra, né, dentro de casa. Ou com o filho adolescente, ou com o marido que não está entendendo, ou com os colegas de trabalho. Por quê? Realmente existe um desequilíbrio ali, tem um tilt, né? Existe alguma coisa acontecendo. Então, para vocês entenderem essa cronologia, que às vezes não é o calorão, não é irritabilidade, não é isso que talvez vocês estejam esperando que aconteça, falar, não tem nada disso, mas tem alguma coisa acontecendo para que vocês fiquem atentas nesse sentido. E aí vem o apagão. Cheguei na cozinha, o que eu vim fazer aqui? Tem que voltar lá no quarto para lembrar o que foi fazer na cozinha. Ou tá conversando com uma pessoa e fala, gente, qual é o nome da pessoa? Não sei. Né? Ou esquece o filho, é um pouco demais. mas errar horário de consulta médica, isso acontece, eu vejo isso claramente. Por quê? Pode ser hormonal, também não tô botando tudo no cestinho dos hormônios não, né, gente? Porque quem mais foi falado aqui é o tanto que o nosso HD tá cheio também, né? O tanto que a gente tem de coisas, de compromissos para poder dar conta, enfim. Mas quando tá tudo mais ou menos sedimentado, ou que a gente tem consciência e tem clareza do nosso corpo, a gente consegue identificar. Então vem aqui as primeiras dicas. Conseguir perceber que alguma coisa tá diferente, ou alguém me deu um toque, alguém de fora falou, olha, tá chata demais. Não, desse jeito não dá não. Ou é funcionário, nossa, hoje a chefa tá com a macaca, né? Ou, mas tá sempre, né? Então são essas questões que às vezes a gente cria a consciência e começa. Vou observar meu ciclo menstrual. Quem tá livre de hormônios, né, gente? Porque quem usa pílula, quem não sangra intencionalmente, isso fica meio abafado e a gente pode falar sobre isso também. Mas quem não tem nenhum método hormonal que interrompa o sangramento, começa a notar, baixa aplicativo, a tecnologia tá aí para a gente poder usar a nosso favor. Então, baixa o aplicativo, o primeiro dia da menstruação, o último dia. E os aplicativos hoje, eles são muito intuitivos, assim, eles sugerem. Como que você está hoje? Hoje eu tô cansada, hoje eu tô inchada, hoje eu tô sentindo dor, hoje minha mama tá doendo, hoje meu intestino tá preso. E aí você vai tendo consciência daquilo, porque aquilo vai se repetir. Pode ser que um mês seja completamente diferente do outro. Uma outra analogia interessante é como um carro velho que tem que pegar no tranco. Aí pega no tranco, anda mais um pouquinho, daqui a pouco tem que pegar no tranco de novo. Às vezes ele vai andar 2 meses bom, às vezes ele vai andar 3, às vezes ele vai andar 6, às vezes vai ficar 1 ano e de repente vai
parar de novo. Então, para você entender como que isso vai funcionar em você, é monitorando. A gente só sabe a resposta, a gente só tem o resultado quando a gente está buscando alguma coisa. Então, quer dizer, nossa, realmente, é quase que um biohacking que a gente fala, né? Você entendendo como que você funciona. Eu, Patrícia, o que que eu sei? Eu funciono muito bem na fase pré-ovulatória, como a maior parte das mulheres. Então, o dia que eu quero fazer um treino de corrida, eu corro também longo, vai ser nesse dia. Você acha que eu vou pôr um longão no pré-menstrual? Ou na fase que eu vou estar com a perna pesada, que eu vou estar retida, que minha barriga vai estar esquisita? Jamais, com a mama cheia, né? Com o top apertando, nada disso. Então, por exemplo, vou trocar ficha, vou fazer um treino mais intenso, vou tomar uma decisão importante naquele momento em que você tem mais clareza mental. Que é o momento em que o seu hormônio está mais te preparando melhor para aquilo. Vai tomar decisão na fase em que você está desajustada? Outro dia chegou uma mulher no consultório e eu a conhecia antes. E aí é claramente um desarranjo mesmo, é um desajustamento pontual. Ela é super capaz, parte cognitiva super diferenciada. E eu falei, olha, eu estou sentindo que hoje você não está bem. E a queixa dela era quase, quero separar. Era basicamente isso. Não tô aguentando ver o meu marido, tudo me irrita, ele não me ajuda em nada, ele não faz nada e tal, tal, tal. Falei, olha, você tem que entender que o seu momento também não está um momento muito fácil. Você não está uma pessoa estável. Então, entenda isso, aceite isso e não tome nenhuma decisão agora. Nós vamos fazer isso, isso, isso. Tá bom? Tá bom. Tinha alguns ajustes que ela precisava fazer, tá, gente? Não era só hormonal, não. Mas eu entendi que naquela fase ali, a questão hormonal, ela estava pegando. Quando ela voltou, era outra pessoa. Eu não falei nada, né? Não voltei nesse assunto do marido e tudo, não diretamente. Mas não, a gente viajou, a gente conversou, tá tudo bem e tal. Eu falei, olha que bom. Às vezes é uma questão que você chama atenção para a pessoa entender que talvez aquele não seja o melhor momento. Outro dia, esse caso também eu vi a Lu, lembrei, porque tá grávida. A mulher chegou no consultório e falou assim: eu vim aqui porque eu preciso tomar hormônio, porque eu já sei que eu vou ser dessas que vão dar trabalho na menopausa. E aí eu falei, por quê? Aí ela falou, porque eu já tô ficando doida e você acredita em mim? Porque quando eu tive filho, meu menino chorava tanto. Aí eu lembrei, né? Porque na minha anamnese, na minha entrevista, eu sempre falo, como que você se sentia grávida? Como você se sentiu depois de ter filhos? Como você se sente usando pílula anticoncepcional? Ou por que você não tolerou? Porque isso me fala qual hormônio que ela gosta, qual hormônio que ela se sente melhor. Eu tenho essas informações subliminares a partir dessas experiências. E ela falou assim, porque meu filho chorava tanto, tanto, e eu estava sozinha dentro de casa, eu peguei o Moisés, levei, bati na minha vizinha e falei, toma. Não quero, não quero mais. Então, você viu, ela ficou com o neném o dia inteiro. Ela ficou com o neném o dia inteiro. Então, esse negócio de hormônio assim, ó, funciona pra mim não. Pode me dar. Pode me dar. Eu falei, calma, vamos observar qual é o seu momento. Mas eu entendi realmente. Falei, é um risco, né? É um risco. Ela me deu uma dica, né? Que a flutuação hormonal para ela é mais perigosa mesmo, né? Deu uma dica. Eu falei, calma, vamos observar, vamos ver como é que você se sente, qual que é a sua expectativa e alinhar também a expectativa à realidade, porque também é aquele negócio, vamos olhar para nós e vamos ver o que eu posso fazer para poder melhorar de forma não farmacológica, não hormonal, o meu estilo de vida, a base. E a base são três pontos principais que eu gosto de falar, que é como se a gente fosse fazer um bolo. Então, a gente precisa se preocupar com a massa. Por mais que a gente tenha acesso, tenha recurso, tenha dinheiro e tenha vontade de usar a melhor cobertura, a melhor decoração, aquilo que esteticamente vai estar mais bonito, se a massa for ruim, o bolo é ruim, gente. O resultado não se sustenta, você não vai vender aquela imagem. E o que é a massa? Dieta, alimentação, né? Dieta, atividade física e descanso. E quando eu falo dieta aí, a minha
colega aqui que é nutricionista também, e a pergunta: é possível ser feliz fazendo dieta? Não só é possível, gente, como vocês vão desejar isso. Por quê? Porque quando você entende que o seu corpo vai te responder melhor, quão melhor for o combustível que vocês colocarem nele, a roda gira, o negócio engrena. Então, quanto tempo, vem aquela pergunta que foi feita aqui, quanto tempo eu preciso insistir naquela mexida ou naquela intervenção para eu ver o resultado? O tempo necessário para você ver o resultado. Então, quer dizer, é uma semana, é um mês, é 2 meses, é o tempo que você vê, nossa, isso é tão bom para mim que eu não consigo ficar sem. Então, mais importante do que começar é persistir. A gente não é bom em nada que a gente começa. As meninas projetistas, tem certeza que os primeiros eram horríveis. Os vídeos do Instagram, Júnior, quando a gente olha e fala assim, pelo amor de Deus, nem eu tô aguentando me assistir, né? É mais ou menos assim. Ninguém é bom no que a gente começa. É a insistência, a persistência que vai levar nem falo que é a excelência, porque a gente não precisa ser excelente em tudo, mas aquela percepção de que aquilo realmente é importante para você, que você vê valor. Então, quando você chega lá no consultório e fala assim, eu quero emagrecer, né? Né, Bruna? Né, Bruna? Assim, é a nossa vivência, a nossa realidade, assim, 80% dos casos é esse. Eu falo assim, mais difícil, a parte mais difícil do processo não é fazer com que você emagreça. Emagrecer é fácil, gente. Sabe o que é mais difícil? Ficar magro. Por quê? Porque vai envolver essa mudança de tudo aquilo que você está programado para. Então, é reprogramar o modus operandi para você ter um resultado diferente. Então, se eu sigo fazendo tudo igual, não tem jeito do meu resultado ser diferente. Para eu mudar o resultado, eu tenho que mudar a forma como eu estou fazendo. Só que eu tenho que conhecer o meio, eu tenho que conhecer o caminho. E às vezes eu tenho que agarrar na mão de alguém mesmo para poder ir me dando essas instruções. Então, essa fase, gente, que ela vai acontecer. Vocês aqui, todos, se a gente pegar a expectativa de vida da mulher hoje, pelas estatísticas do IBGE, vocês têm ideia, mais ou menos, de quanto tempo uma menina que nasce hoje viveria? Hã? A Júlia foi na pinta, né? Assim, na verdade, 76 é a expectativa de vida da população em geral. Mas se a gente pegar a mulher, é 79, homem 73, então vira 76. Então nós vamos viver 80 anos. Se a média de idade de menopausa das mulheres é 50, a gente vai viver quase metade da nossa vida nessa fase. Como que a gente está se preparando para isso? Como que seu carro que está pegando no tranco ali vai render um pouco mais? Vai depender do tipo de combustível que você vai colocar nele. Então, buscar essas informações de qualidade, porque a oferta é o que mais tem hoje em dia, mas entender que não é uma receita para todo mundo. Hormônio, quem nunca viu aquela amiga que tomava aquela pílula e adorava, porque no início, quando começa lá, não pode contar para a mãe, não pode ir no médico ainda, e toma da amiga. Aí ou dá certo ou dá super errado. Ou depois, não, eu já vou definir o meu método anticoncepcional e vou usar pílula ou vou usar DIU. Então, assim, é diferente. Cada mulher tem a sua individualidade biológica. Nós vamos tolerar melhor ou pior os hormônios de uma forma que é única, que é nossa. E aí, não tem jeito da gente resolver isso em consulta médica de 10, 15 minutos. Vocês veem que tudo que eu tô falando aqui para vocês, quanto tempo já passou, nem sei. Mas isso aqui tudo vai na consulta, numa primeira consulta, que a segunda, quando você volta, você tem com mais coisa para perguntar ainda. Então, assim, são informações contínuas que o médico ele tem que ter uma capacidade de escuta mais que excepcional. Porque senão ele não vai valorizar a sua dor. Senão ele vai te tratar como mais um. Como o que funciona para a maioria vai funcionar para você
Pode ser, mas pode ser que não seja. Então, a sua experiência e a sua história, só você sabe contar. É claro que a gente vai ajudar em relação aos detalhes e te orientando. Olha, sabe por que você se sentia muito bem grávida? Porque você gosta do hormônio estrogênio, é o hormônio que te faz bem. Tem gente que nem tanto. Tem gente que gosta mais daquele outro extremo. Não, eu gosto mais dessa minha parte mais masculina, quase, né? Assim, eu gosto mais de ficar estável, de ficar completamente bloqueado, né? Não gosto de ovular, não gosto de ciclar, não gosto de ficar triste, não. Quer dizer, você se dará bem com um outro esquema hormonal, ou não, ou às vezes você nem vai precisar de hormônio. Então, assim, são aquelas grandes perguntas que a gente tem que fazer, mas que, no final, a decisão é sempre compartilhada. É sempre uma via de mão dupla. O que que você quer, o que que nós temos, como alinhar a sua expectativa à realidade, porque o maior interessado em que tudo dê certo são vocês. Então, nós do lado de cá, enquanto médicos, estamos ali para dar a orientação, mas no final das contas, o que vai contar se deu certo ou não, vai ser o sorriso no rosto de vocês, e não só de vocês, de todo o entorno que a gente é responsável por. São os filhos saudáveis, é o marido satisfeito. Então, não existe realmente a saúde mental dos filhos totalmente dependente da saúde mental das mães, dos pais, né? De quem tá ali. Então, é um bem que a gente faz para nós, mas não só por nós, pelos nossos. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima!